Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô fazendo esse vídeo para discutir um tema aqui com vocês que é bastante interessante, mas ao mesmo tempo complexo e do meu ponto de vista algo extremamente importante, principalmente para quem deseja aí seguir uma carreira de professor ou já segue essa carreira de professor. E o que eu queria discutir é o seguinte: a maioria das pessoas sempre apontam que uma das maiores dificuldades em dar aulas de química, em lecionar química, é a falta de interesse e de motivação dos nossos alunos, principalmente para quem trabalha em ensino médio, mas o problema também se repete em ensino superior. Então, por que as pessoas têm essa aversão à química? Por que as pessoas não gostam de química? E como que a gente pode fazer para estar amenizando esse problema? O que acontece, pessoal, é que para a gente ter interesse em aprender alguma coisa, nós precisamos ver sentido naquilo que está sendo ensinado. Ou seja, eu preciso entender para que esse conteúdo ele vai ser útil para mim. Observe que quando as pessoas começam a ver significado, importância naquilo que está sendo aprendido, desperta-se o interesse. Então, muitas vezes, os nossos alunos, eles não conseguem associar, tá legal? O conteúdo de química com coisas que estão no dia a dia dele. E com isso, ele não consegue entender por que ele precisa aprender determinado conteúdo. E quando eu falo isso, eu não estou falando da química como um todo, mas de aulas à parte, né? Por que eu preciso saber distribuição eletrônica? Por que eu preciso entender o diagrama de Linus-Pauling? Por que eu preciso entender interações intermoleculares? Por que eu preciso saber a teoria do orbital molecular? Dei até aqui alguns exemplos de conceitos de química que são extremamente teóricos. E aí eu pergunto para vocês, se vocês são professores, né? Por que nós precisamos saber esses conteúdos? Como que nós podemos aplicá-los e mostrar significado desses conteúdos para os nossos alunos? Então, o maior problema que nós temos hoje em relação à falta de interesse dos alunos, muitas vezes esses alunos veem as nossas aulas como aulas chatas, conteúdos que não agregam em nada, porque esses conteúdos, na realidade, eles são ministrados simplesmente como um conteúdo e sem correlação com coisas que estão na realidade desse aluno. Ou seja, o aluno, ele precisa realmente não só entender o conteúdo, mas sim o que ele vai fazer com esse conteúdo. É a mesma coisa se nós ensinarmos a contar para uma criança e ela não tiver o que contar. Ou seja, contar por si só é uma coisa, mas qual é a importância de contar? O que eu vou contar? Então, para eu aprender a contar, somar, subtrair, eu preciso ter o que contar. Então, é dentro desse contexto que eu gostaria que vocês refletissem dentro disso, né? Como que nós podemos tornar as nossas aulas interessantes do ponto de vista que esse conteúdo que está sendo ministrado, ele tenha relação com a vida desse aluno? Esse é o ponto-chave. E aí, eu sempre gosto de questionar isso para vocês, né? Existe uma frase que é muito comum. A química está em tudo. E tá mesmo. Se nós observarmos, tudo que está ao nosso redor é constituído de matéria. E o que a química estuda? A química estuda as matérias, a transformação das matérias, as propriedades das matérias. A química estuda a matéria. E se tudo que está ao nosso redor é matéria, a química está em tudo. Então, a química está no corpo humano. A química explica o comportamento humano, a química explica a síntese de diversas substâncias, a química explica diversos fenômenos da natureza, a química explica por que eu preciso me alimentar e como que esse alimento se processa no meu organismo. A química explica diferentes tipos de alimento, como que o nosso alimento processa. Pessoal, se vocês aplicarem o conteúdo de química com o corpo humano, vocês vão ver que o nosso corpo ele é um laboratório e a gente consegue exemplificar vários conteúdos que são mostrados isoladamente e criar conexão com esse conteúdo. Então,
O que eu faço um apelo aqui para vocês é: o conteúdo, ele não pode ser ministrado simplesmente como um conteúdo. Mas esse conteúdo, ele precisa ter alguma relação com o cotidiano, com a vivência do aluno, ou seja, eu preciso mostrar para o aluno por que ele precisa aprender esse conteúdo. Qual a importância? E aí muitas vezes, já ouvi até professores falando isso, não, mas tem conteúdos que não agregam em nada, que nós precisamos ensinar, que está no programa curricular, mas de certa forma ele não agrega em nada. Será que não agrega em nada mesmo, pessoal? Será que as pessoas fizeram grandes descobertas aí séculos passados à toa? Será que as pessoas ficaram estudando os modelos atômicos, diagramas de Linus Pauling à toa? Tudo tem uma explicação. Só que muitas vezes dá trabalho da gente correr atrás dessa explicação e tentar contextualizar a nossa aula. Então esse é o ponto que eu gostaria de chegar para vocês, a contextualização. Então, se eu vou ensinar, por exemplo, interações intermoleculares, eu preciso contextualizar com coisas do dia a dia. Então, por exemplo, com interações intermoleculares, nós explicamos diversas coisas. Nós conseguimos explicar por que uma substância dissolve na outra, tá? Nós conseguimos explicar por que o nosso DNA tem aquele formato de uma dupla hélice, por exemplo. Enfim, nós conseguimos explicar uma infinidade de coisas que ocorrem no nosso dia a dia com um simples conteúdo. Mas se eu simplesmente colocar esse conteúdo e não conseguir contextualizar esse conteúdo, ou seja, dar exemplos de situações práticas no nosso dia a dia, tá? Fica difícil do aluno demonstrar interesse. Então, tudo aquilo que a gente aprende, nós precisamos entender por que nós estamos aprendendo esse conteúdo. E entender por que eu estou aprendendo esse conteúdo significa dizer que problema esse conteúdo vai me resolver. Que problema, como que esse conteúdo vai me ajudar a ser um profissional melhor? Ou ser um cidadão melhor? Mas o que tem por trás desse conteúdo? E nós temos aí uma infinidade de exemplos que, como nós falamos, a química está em tudo, né? Se a gente quiser discutir, por exemplo, a questão de lei de Hess, de energias de ligação, de quantidade de calorias, por exemplo, eu posso usar a própria alimentação como exemplo, né? A energia liberada por esses alimentos e tudo mais, né? Então, qual que é a diferença de eu comer um carboidrato, de uma proteína, e aí entram as reações químicas, a energia liberada, enfim, uma infinidade de coisas, né? O nosso corpo, ele é um laboratório, e isso é um pequeno exemplo, tá, pessoal? A gente pode, na realidade, contextualizar as nossas aulas com uma infinidade de coisas que estão ao redor do aluno. E muitas vezes, dependendo da região, da vivência que esse aluno tem, essa contextualização, ela passa a ser diferente, tá legal? Então, é importante que nós começamos a dar vida aos conteúdos. O que é dar vida aos conteúdos? Associar esse conteúdo que está sendo dado com coisas reais, com problemas reais, com situações reais, que realmente façam o aluno enxergar a aplicação desse conteúdo em coisas do cotidiano, em coisas do dia a dia. Se nós estamos falando em relação a alunos de nível superior, que ele possa aplicar esse conteúdo no dia a dia de trabalho dele, mas que realmente seja possível que ele enxergue essa aplicação, né? Essa contextualização. Então, o conteúdo, ele precisa estar contextualizado com coisas que realmente são reais. É fácil fazer isso? Não é fácil. Precisa estudar, precisa correr atrás para montar uma aula bacana. Não é fácil, né? Em nenhum momento estou dizendo que isso seja fácil, tá legal? Se fosse fácil, a maioria das pessoas já teriam feito, né? Todas as aulas seriam dessa forma. Mas é uma forma que nós podemos trazer a atenção do aluno, e não só trazer a atenção do aluno, né? Fazer com que realmente ele aprenda de uma forma muito mais efetiva, porque é assim que é a vivência do aluno, né? O dia a dia do aluno, ele vai utilizar esse conteúdo para resolver problemas do dia a dia, então ele tem que estar preparado para isso.